Você sabe realmente quanto que custa para fazer um processo de um visto EB2NW? Aqui hoje nesse vídeo a gente vai falar para vocês todos os custos reais que a gente teve para poder ter o nosso processo em andamento, aprovado e estarmos aqui hoje. Eu sou a Débora Severo, esse é o Bernardo, meu marido, e aqui no canal a gente compartilha nosso dia a dia e como está sendo a nossa vida de imigrante aqui nos Estados Unidos. Então hoje a gente vai falar aqui todos os custos que a gente teve, todos os pagamentos que a gente fez. Lembrando que esse é exatamente os custos do nosso processo. Alguns custos são variáveis, como eu vou explicar para vocês aqui ao longo, e alguns custos são fixos, então que todo mundo teria. Aqui então eu vou contar todas as taxas que a gente pagou, o que nós pagamos de assessoria e advogado e quanto custou o total do nosso processo. Nós optamos em fazer o processo com consultoria e advogado. Então nós contratamos uma empresa que faz toda a assessoria, monta todo o processo, contrata lá o advogado, eu já tenho o advogado na empresa, e faz tudo. Nessa contratação você também tem a escolha. Tem empresas que fazem todo o processo, como no nosso caso, tem empresas que fazem só uma assessoria te ajudando a você mesmo montar o seu processo, e tem empresas que faz só a parte do advogado em si. Então você monta tudo sozinho, faz tudo sozinho, e depois você contrata esse advogado por fora. Então cada caso é um caso, pessoal. No nosso caso, nós contratamos o pacotão completo. Então, obviamente, a gente fez muita coisa, porque como você pode acompanhar no vídeo que eu postei já sobre as etapas do processo, demanda muita coisa, demanda muita documentação. Então não é porque você está contratando assessoria que você não faz nada, muito pelo contrário. Mas nós contratamos o pacotão completo. Então, até a confecção do business plan, estava tudo incluso. No caso de RFE, também estaria incluso no nosso processo, tá? Então vamos iniciar pela primeira taxa, que é uma taxa obrigatória. Então é uma taxa que todo mundo tem, independente da maneira que entra com o processo, vai pagar. Que é a taxa do protocolo do I-40. Então é a taxa que o teu processo vai entrar para a imigração analisar. Essa taxa de $715, o processo foi analisado, foi enviado lá para o NVC. O NVC vai pedir para você fazer duas coisas. Preencher a DS completa e também enviar os documentos. Para você poder enviar e preencher a DS, você precisa pagar uma taxa também padrão. Essa taxa é de $345 por pessoa. Então a mesma conta anterior. 5 pessoas, você paga 5 vezes os $345. Pagou a taxa do NVC, o teu processo vai lá para aquela etapa que a gente falou lá no outro vídeo, de ficar o famoso DQ, lembra? Então, é isso, já foram 2 taxas obrigatórias. Passou no NVC, você ficou current, você já está na fase de ser chamado para entrevista e foi chamado para entrevista, aí entra agora a parte dos exames médicos. Então, você vai agendar a tua consulta médica e quando você fizer a agenda da consulta médica, vai vir uma requisição de exames. Aí vai depender caso a caso, pessoal. Eu consegui fazer todos os exames pelo plano de saúde. Então, exames de sangue, raio-x, a gente fez tudo para o plano de saúde. Nós só precisamos pagar a consulta médica. Lembrando que a consulta tem que ser obrigatoriamente nos consultórios credenciados. Então é só nos consultórios autorizados pelo consulado. E esse valor é fixo. Então é R$950 por pessoa. Caso você não consiga fazer os seus exames por plano de saúde, você vai ter aí esse custo adicional dos exames. Eu não tive, então eu não sei te dizer exatamente, porque depende aí da clínica credenciada que você fizer e tudo mais. Se você também tiver que fazer vacinas adicionais, você também vai ter que pagar essas vacinas ou fazer através do SUS no posto de saúde. As vacinas que nós tivemos que tomar além, a gente conseguiu fazer tudo no posto de saúde, então a gente não teve gastos adicionais. Passou a consulta médica, você fez a sua entrevista, foi aprovado, agora é hora de pagar a taxa do Green Card, que é a taxa que você paga assim, ó. Com gosto. Sorrindo, com gosto, feliz da vida. Que também é por pessoa e são $235 por pessoa. Então você paga essa taxa, você não tem um dia exato. Você pode pagar a qualquer momento depois que a tua entrevista foi aprovada, depois que você está com o seu passaporte em mãos, até o dia que você chegar aqui. Se você não pagar quando você chegar aqui, o teu Green Card vai demorar para ser produzido. Então assim, o Green Card só vai para a próxima etapa de produção depois que essa taxa é paga. Então aí o tempo vai ser com você. Agora, se você pagar no dia depois da entrevista, até o dia que você chegar aqui, isso não vai mudar. O que vai mudar é você chegar aqui e ainda não ter pago, que daí vai atrasar cada vez mais o teu Green Card. Agora, bora lá falar o do mais importante, né? Quanto que custa o processo com o advogado. Eu sei que nem todo mundo gosta de compartilhar valores, a gente aqui quer ser muito transparente com vocês.
Então vamos falar exatamente o valor que a gente pagou. E além dos valores de advogados, tem as taxas extras, pessoal, que você paga. Então lembra que eu falei lá no outro vídeo que só o meu processo tem mais de 500 páginas e que a gente tem que fazer tradução de documento, etc? Então, tem isso. Só de tradução de documento, nós gastamos em torno de R$ 1.500. Foram muitos documentos para ser traduzidos, então esse foi o nosso custo de tradução. Isso aí porque a gente arranjou um tradutor que era mais barato do que o que a gente via também, né? Na internet. O que foi indicado pelo escritório também era bem mais caro do que Nossa, era ele. caríssimo, né? A gente correu o preço, na verdade. A gente não fechou o primeiro que viu, né? Exatamente. Correu o preço. O indicado pelo advogado gente, pasme, ia dar R$9.000 de tradução inicial, porque ainda depois foi surgindo mais traduções pra gente fazer, né? Então só o básico que a gente precisava ali, o que tinha certeza que ia precisar, já ia dar R$9.000. Aí a gente pescou vários outros e a gente pegou o Evandro, que eu já indiquei pra vocês, e vou deixar aqui de novo. Ele tem um canal maravilhoso, inclusive aqui no YouTube, que fala tudo sobre o processo, dá muitas dicas, é muito bom. E então ele fez todas as traduções que eu precisei até hoje, tá fazendo, inclusive. A gente precisou essa semana passada, e ele ainda faz as traduções pra mim. E é muito bom. Então isso é um custo que você vai ter. É acessível, né? Não é aquele tipo de empresa que você entra em contato, não, ele é maravilhoso. Caramba. Então esse é um custo que varia, porque vai depender da quantidade de documentos que você vai ter, mas é um custo que você precisa ter. Então você vai ter que aí já deixar isso nos teus planos. Um custo que é uma taxa do governo, mas que vai variar de pessoa para pessoa no sentido de você optar ter ou não, é o do Premium Process. Então o Premium Process é uma taxa que você paga para você ter um serviço expresso de análise do teu processo. Supostamente, quando você paga o PP, que é assim conhecido, e o SAS tem até 45 dias para analisar o teu processo. E aí devolver como aprovado, negado, reprovado ou com RFE. Pena. No nosso caso, nós optamos em não pagar, a gente tinha feito na nossa cabeça ali um tempo, né, um limite que a gente iria aguardar pela aprovação e aconteceu bem antes desse prazo, então pra gente não precisou. Então se você optar em pagar o Premium Process, você vai desembolsar aí $2.805 pelo processo como um todo. Não é por pessoa, é o processo. Nesse caso é o processo. Então aí depende da prioridade de cada um, se vale a pena optar por isso ou não, porque é um custo alto, então cada um sabe da sua prioridade. Né? Exatamente, ver ali a importância, né, de ter aprovação mais rápida ou não. Então esses são os custos fixos de taxas que vocês vão ter que pagar. Os que podem mexer ali, né, que podem variar, é o de tradução basicamente. E outra coisa que vai ter um custo, mas aí é muito individual de cada um, é assim, dependendo de onde você mora, porque se você não morar no Rio de Janeiro, você vai ter que ter o deslocamento para fazer a entrevista. Se você não morar nem no Rio, nem em São Paulo, nem nas cidades que tenham ali a disponibilidade de médico credenciado, e a parte para você fazer toda a questão do CASV, você vai ter que se locomover para alguma cidade que tenha. Então essa questão de viagens e tudo também é algo que você vai ter que colocar aí no papel se você for precisar ficar fazendo esse deslocamento. Sim. Não era o nosso caso, que a gente morava no Rio de Janeiro. Então querendo ou não, dar uma boa economizada aí também nisso, né? Agora bora falar do advogado então. Quando nós começamos a pesquisar, a gente obviamente fez uma consulta de preço. Eu cheguei a cogitar muito remotamente, muito rapidamente em fazer sozinha e desistir muito rápido. Na época, gente, assim, só fazer um parênteses aqui pra vocês, tinha pouquíssima informação no YouTube. Hoje em dia você acha milhões de vídeos falando a respeito. Na época que a gente começou a ver, não tinha. Eu achei um único canal da Ana Madureira, que foi a única pessoa que eu achei falando a respeito. Ela fez o processo todo sozinha. E ela é uma pessoa maravilhosa, porque assim, ela foi lá e ensinou a galera a fazer. Então, na época eu entrei no grupo do Telegram e do WhatsApp que ela tinha criado, fiquei trocando mil ideias e cogitei muito rapidamente em fazer sozinha e vi que eu não daria conta, que eu não tinha essa capacidade, que eu não ia ter esse tempo e eu não queria correr o risco de dar um tiro no escuro ou de dar um tiro errado. E ter um risco de uma RFE ou de uma negativa, pior ainda, porque a RFE, de verdade, a gente estava bem esperando ter. Graças a Deus a gente não teve, mas assim, é muito comum de ter. Não é o fim do mundo, né? Só não é o fim do mundo. Comprovação. Exatamente. Mas assim, é ruim, obviamente, mas não quer dizer que se você tem uma RFE, teu mundo tá perdido. Então, já descartei essa possibilidade e comecei a pesquisar advogados para ter. A gente já tinha, né, quando tudo isso aconteceu, tudo meio que junto, como eu falei para vocês no outro vídeo, quando a gente viu pessoas ali, o Bernardo tinha os conhecidos dele que estavam fazendo o processo, a gente já teve a indicação desse advogado que estava fazendo desses dois amigos aí dele. Então ele já era uma primeira opção pra gente. Em conjunto, eu fui pesquisando vários outros, fiz consulta com alguns outros.
Aí eu vou contar para vocês bem rapidamente. A faixa de preço varia de $8 mil a $34 mil. Essa é a faixa de preço. É uma faixa muito grande. Aí o que muda? Os de $8 mil, em grande parte, fazem uma parte de assessoria, nem todos têm advogado. Em alguns não está incluso resposta de RFE. Se você tiver o caso negado, ele não reaplica. Tem vários poréns ali que você tem que analisar. Tem uns de $10 mil que fazem o serviço completo. Eu, na época, não tinha muitas referências desses. Tive a referência de uma pessoa aprovada, de um escritório que era desses bem mais baratos. Mas, assim, a gente não queria arriscar, sabe? A gente queria realidade, a gente quis optar por alguém que estava mais acessível pra gente e que a gente tinha realmente uma referência de aplicação, né, do processo e que casos aprovados, foi aceito. Né? Porque, a princípio, a gente achava que seria aplicável para mim, seria mais fácil para mim. Então, a gente pôs isso como base. Tipo, nós temos 2 amigos aqui que já foram aprovados no mesmo perfil que eu, então vamos optar por esse. Na nossa cabeça era a linha que era o que ia acontecer ali, né? E aí, a gente começou a fazer essas pesquisas. Eu fui em um outro escritório muito famoso, muito conhecido, que falaram com todas as vezes assim, a gente não vai pegar o caso de vocês porque nenhum de vocês tem chance de conseguir. Então já deu a negativa pra gente dizendo que nem o meu currículo nem do Bernardo era aplicável. Outros 2 falaram que poderia aplicar tanto como pelo outro. E teve esse, que é o que a gente fez, que eram as indicações dos amigos do Bernardo, e que nós tivemos a chance de fazer uma reunião diretamente lá, cara a cara, com o dono no Rio de Janeiro. Fundador, presidente. Exatamente. Enfim. O dono da empresa, ele é uma pessoa polêmica, ele é famoso no meio, então ele acaba gerando ali briga entre eles, entre os advogados. Então, assim, tem o time que ama e o time que odeia. As opiniões dele. Opiniões dele, enfim. O perfil da pessoa. Pelo perfil. O que a gente foi? Temos vários casos que fizeram com ele e foi aprovado. Esse era o ponto 1. Fizemos uma reunião com ele, ele fez a gente se sentir extremamente seguro, colocou... que na realidade também, assim, eu tenho 2 amigos próximos que foram aprovados. Só que no mesmo ambiente de trabalho meu, tiveram outras pessoas que também foram aprovadas. Então, tipo assim, bota aí 5, 6 pessoas, de fato, que eu conhecia e que tiveram todos eles o processo aprovado. Então era uma referência muito boa. E fora a questão de pagamento, facilidade de negociação que a gente tinha. Daí você já entrou em outro... eu ia falar disso mais pra explicar pra vocês essas razões. Então teve isso, a gente já tinha vários casos, conhecia. Dos outros casos eu tinha assim, fulano que ouviu falar, ou uma pessoa no grupo de 200 tinha sido aprovado, e etc. Aí a gente entrou na questão do custo. Fizemos com ele ali uma reunião e etc. Quando a gente recebeu do financeiro dele os valores, a gente falou, putz, não dá pra gente, né? Não tem como a gente pagar. Então, na época, o valor girava em torno entre 25 e 30 mil dólares, era mais ou menos isso. E pra gente ficava inviável. Isso foi no comecinho de 2020. Então a gente deixou um pouco de lado ali, fomos tocando a vida, guardando dinheiro e pensando em possibilidades do que fazer. Eu também falei um pouquinho mais sobre isso no outro vídeo. Quando nós decidimos, nós voltamos a renegociar e a gente conseguiu fazer um negócio assim. A gente não tinha o dinheiro, mas a gente ia conseguir dar um jeito. Mas cabia, apertando de lá pra cá a gente conseguiu fazer. Então nós conseguimos fazer 2 propostas muito boas. Desconto no valor, então a gente conseguiu fechar em $20 mil. E a gente fechou com eles para fechar o câmbio, para travar o câmbio. Então, como o Bernardo falou, a gente conseguiu essas condições especiais por determinadas razões, pelo fato das indicações e por ele ter uma proximidade. Um vínculo de trabalho com a profissão do Bernardo. Então, ele, na época, não sei como é que tá hoje, tá, pessoal? Então, isso aqui não é uma promessa de desconto, caso vocês vão falar com ele, qualquer coisa assim. Na época, ele estava ofertando essas facilidades para policiais, principalmente policiais do Rio de Janeiro e principalmente policiais do BOP. Então, como a gente foi através dessas condições, a gente conseguiu fechar no valor de $20 mil e travar o câmbio a R$5. Na época, isso foi maravilhoso, porque o câmbio chegou aí a 5,80 durante todo o nosso período de pagamento. Então, a gente fez uma negociação, a gente deu um valor de entrada, acho que foi 50% de entrada, e o restante a gente pagou até o protocolo, a gente tinha que pagar até o protocolo. Um dos acordos era que quando fosse finalizado o processo, né, de documentação e tal, teria que ser quitado para eles
enviarem lá pro órgão. Isso, para o SEAS. Isso aí. Então aconteceu da gente conseguir quitar antes e deu tudo certo. Então assim, não é um valor barato, pessoal, a gente sabe disso. No nosso caso, a gente teve várias conversas a respeito. Foi assim, vamos fazer isso ou vamos dar entrada, comprar um imóvel e tocar a vida aqui no Brasil? Na verdade. Então, foi um projeto de vida, exatamente. Igual projeto de vida no Brasil é comprar uma casa própria, confortável e tal, o nosso projeto de vida foi imigrar. Exatamente. Então, pra gente foi essa a nossa cartada. Então, a gente vai começar, ó, a gente tem tudo que a gente tem e mais um pouco, que a gente tá apertando tudo quanto é lado. Vamos investir nisso? Vamos. Então, essa foi a nossa escolha. Então, esse foi o nosso custo, pessoal. Então, assim, com o advogado, com a empresa e tudo, foi R$100 mil. E todos os outros custos, as taxas aí que eu falei pra vocês, a gente vai fazer um somatório aqui no vídeo. A gente sabe que não é um valor alto, a gente sabe que não é todo mundo que tem baixo, essa... Né? Desculpa. A gente sabe que não é um valor, a gente sabe que não é um valor baixo, que não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Então, é a questão de escolhas e de renúncias. Sim. E do que você vai fazer o caminho. Mas, como eu deixei bem claro aqui, tem opções mais baratas, né? Então, eu conheço pessoas que fizeram sozinhas e tiveram o custo total de 10, 11 mil reais, porque foi somente ali a questão das traduções, das taxas e etc. Então, você pode fazer de acordo com a sua disponibilidade. Eu acho que demanda também tanto tempo e tanta dedicação e saber certinho do que é um caso até um pouco específico daquela pessoa, né? Então, acho que isso, pessoal, é uma coisa muito particular de fazer a escolha, né? Do que pode pagar, das renúncias que está disposto a fazer e de como você deseja seguir com esse processo. Você quer botar a mão na massa 100%, se você não tem a disponibilidade de pagar tudo e pega somente uma assessoria, pega somente um advogado, enfim, aí vai a escolha e tem aí essa diferença de preços que eu falei, né, basicamente do mínimo ao máximo, cada um escolhe o melhor caminho. Então, pessoal, eu espero que assim, que a gente tenha conseguido tirar todas as dúvidas de vocês em relacionado a curso, a gente tentou ser o mais transparente possível. Quem tiver dúvida, chama aqui no @, a gente tira todas as dúvidas ou coloca aqui nos comentários. Se quiser fazer alguma pergunta mais específica, pode fazer. Tudo que estiver ao nosso alcance a gente vai responder. Se quiser falar sobre o processo, enfim. Se quiser indicação de nome de escritório, do que a gente fez ou de outros que a gente saiba que são de confiança e que são bons, pergunta aqui que a gente manda pra vocês. Estamos gravando aqui hoje, aqui nessa parte da Bay. Tem uma marina e é lindo, né? Então, se vocês gostarem de ver, assim, ambientes diferentes, que a gente grava em cenários diferentes, comenta aqui o que vocês estão achando, se vocês gostam de lugar assim, se vocês gostam de cenário parado, e já aproveita e dá aquele like no vídeo e se inscreve no canal.